Mara, gratidão e seja bem-vinda, viu? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Não tem nem roupa para tantas palavras, para tanto elogio assim, né? Não tem nem roupa para essa ocasião. Muito obrigada, meninas. Espero que eu possa corresponder a tudo isso que as meninas colocaram aqui hoje, né? Hoje o nosso encontro, ele tem a proposta da gente falar sobre as características, né, as semelhanças entre a dependência e a codependência. Tanto as características diagnósticas, psiquiátricas, psíquicas e comportamentais. Então vamos lá. Como que a gente sabe que uma pessoa está com problema de dependência química? Pelos critérios da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que uma pessoa é dependente química, ou está com a síndrome de dependência química, ou com os transtornos mentais decorrentes do abuso de álcool e outras drogas, se no último ano, nos últimos 12 meses, ela apresentar três dos sintomas que eu vou dizer aqui agora. Um forte desejo ou compulsão para consumir uma substância. Tá? É uma vontade mais forte do que a capacidade de resistir. Presta atenção nisso, um desejo mais forte do que a capacidade de resistir. Uma mudança no padrão de comportamento em relação à droga. A pessoa vai desenvolvendo tolerância. Se antes ela usava uma pequena quantidade e ficava embriagada, ficava alcoolizada, com o passar do tempo ela vai precisando de quantidades maiores para obter aquele mesmo efeito. Aquilo que antes, por exemplo, uma pessoa saudável se embriaga com uma lata de cerveja. Uma pessoa tolerante, ela toma 1 litro de vodka e não apresenta sintoma de embriaguez, ela pode continuar conversando normal, que não parece que está alcoolizada. Uma pessoa iniciante, ela usa um pouquinho de cocaína, fica a noite inteira acordada, menos de 1 grama. Uma pessoa tolerante usa 5, 6, 10, dependendo do tipo, do tanto que aquela droga está diluída, chega a usar até mais do que isso. Uma pedra de crack é satisfatória no início, depois é 30. Então nós temos uma tolerância, o cérebro se adapta aos efeitos da droga e ela vai precisando de quantidades cada vez maiores para obter aquela mesma sensação que antes ela tinha com quantidades menores. A síndrome de abstinência. O que é a síndrome de abstinência? É um quadro de sofrimento físico e psíquico que a pessoa apresenta na falta da droga. Se a pessoa diminui drasticamente a quantidade de consumo, ou se a pessoa interrompe bruscamente o consumo da droga, ela apresenta um período de meses de sofrimento físico e psíquico por falta da droga. Por isso ela recai. A recaída é esse quadro de sofrimento físico que ela precisa consumir novamente a droga. E quando eu falo de droga, eu me refiro a álcool, tabaco, maconha, cocaína, qualquer substância lícita ou ilícita, até medicamentos, né? Tem pessoas que abusam de medicamentos, que elas não conseguem mais ficar sem as drogas medicamentosas. E neste processo, ela vai durar meses para ela conseguir suportar isso. E muitas vezes, para suportar a síndrome de abstinência, ela acaba consumindo a droga novamente para inibir esses sintomas. Se não tiver a droga, como é que ela enfrenta esses meses de sofrimento físico e psíquico? Com medicamento, psicoterapia, religiosidade, grupo de apoio, tudo que vier para somar, para dar um suporte para esse indivíduo, para ele suportar esse período, é muito bem-vindo. Alteração no padrão com a relação com a droga. O que acontece? A droga, antigamente, lá no início, quando uma pessoa começa a consumir, ela é meramente recreativa. A pessoa usa a droga para fins recreativos. Depois de algum tempo, a droga passa a ser prioridade na vida dela. Ela não consegue mais pensar na vida sem a droga. Então a droga passa a ser o centro das preocupações. Onde eu vou conseguir a droga? Como que eu vou lidar com
com os efeitos, onde eu vou passar esse tempo até passar o efeito da droga, como eu vou conseguir dinheiro para pagar, o que eu vou dizer para as pessoas em relação à droga, onde que eu vou me recuperar, e assim aí depois vem a ressaca, o efeito físico, a ressaca física e moral pelo que fez, sabidamente que não deveria ter feito. Então é um quadro de sofrimento psíquico também. E depois começa a pensar onde eu vou usar de novo, como eu vou conseguir novamente. E assim, passam-se os meses, passam-se os anos, passa-se uma vida. Todos esses critérios são os critérios para diagnóstico. Nós precisamos ter 3. A mudança nível, quantidade de consumo. Então, uma pessoa dependente química, ela passa a consumir a droga em quantidades cada vez maiores do que aquilo que ela pretendia. Se a pessoa pretende sair para tomar 2 cervejas e voltar para casa, ela toma 8, toma cachaça, toma muito mais. Vou usar uma pedra de crack. A frase central para recair: eu vou usar só uma pedra. Só que a pessoa não vai usar só uma pedra, ela vai usar um monte. Então ela se convence psicologicamente que é só por hoje que eu vou usar a droga, né? Não é só por hoje que eu vou ficar sóbria, é só hoje que eu vou usar a droga, é só um golinho, é só um tiquinho, é só um tirinho, é tudo inho. E depois vai ficar tudo certo. Depois eu vou dar conta da situação. Esse pensamento é o que a gente chama de crença permissiva. Eu só preciso acreditar nessa fala para me autorizar a recair. Então, nós temos esses critérios para diagnóstico. A pessoa gasta mais do que pretendia, consome mais do que pretendia e passa mais tempo usando, consumindo a droga do que pretendia. 3 desses sintomas, e nós temos um quadro de dependência química. 3 desses sintomas no último ano, nos últimos 12 meses. E a codependência? É idêntico. É idêntico. Se a gente parar para pensar, a codependência é exatamente igual à dependência química. Só muda o objeto da obsessão. Na dependência química, a obsessão do dependente é a droga. Na codependência, a obsessão do codependente é o dependente químico. Então, olha só. Se no quadro de dependência química, o indivíduo tem um desejo irresistível de consumir a droga, na codependência, a família tem uma necessidade irresistível de sair, de ir atrás, de querer saber onde é que está. A pessoa não consegue lidar com aquela ansiedade da falta. Onde que a pessoa está? Então, não é um problema do que a pessoa está fazendo. No fundo, a gente sabe o que ela está fazendo. No fundo, a gente sabe por que ela não atende celular, por que ela está sumida. Racionalmente, a gente sabe que ela está usando droga. Mas emocionalmente, é como se ela estivesse morrendo. É como se ela estivesse morta. Que é a mesma sensação do dependente químico. Se eu usar droga, eu acho que eu vou morrer. Por isso que eu tenho a urgência de ir lá usar. E para a família é o mesmo pensamento. Onde que a pessoa está? Será que está morta? Será que sumiu? Será que vai voltar para casa? É um pensamento tão angustiante que ela tem que consumir a droga, o dependente químico. E a família tem que ir atrás, mesmo sabendo que não vai encontrar. Ou se encontrar, sabe que a pessoa não vai voltar porque a gente quer que ela volte. Mas enquanto eu não souber, eu não sossego. Ainda que isso dure 2, 3 dias de busca, de apreensão, a pessoa fica naquela fissura para saber onde é que está o monte. A tolerância. No início, a família não tolera nem ouvir falar em drogas, ela não quer nem ouvir falar sobre isso. Se o indivíduo tem uma atitude mais rude, mais brusca, aquilo é impactante demais, aquilo é chocante. Com o passar do tempo, a família vai ficando tolerante a esses abusos, aos desrespeitos. Tudo que o cérebro é exposto continuamente, ele dessensibiliza. A gente compra um carro novo, fica tudo empolgado com aquele carro no início, né? A gente compra uma casa nova, começa um trabalho novo e fica apreensivo. Tudo é novidade. Depois de um tempo acabou a graça, fica tudo normal e natural. Com a dependência química também. Se no início a pessoa usava pequenas quantidades de drogas e se satisfazia,
Com o passar do tempo, ele vai ficando tolerante. A exposição continuada do cérebro aos efeitos daquela droga faz com que não faça mais efeito. A exposição continuada à violência, desrespeito, a maus tratos, faz com que a gente naturalize tudo isso e fique normal. A gente já não causa mais estranheza filho agredir pai e mãe, já não causa mais estranheza usar droga dentro de casa. A gente naturaliza esses comportamentos e passa a conviver com isso como uma naturalidade. A gente perde a capacidade de se estranhar com essas coisas. A síndrome de abstinência. A privação do convívio com dependente químico, em geral, causa um quadro de sofrimento físico e psicológico muito grande. Eu já convivi com famílias que não conseguiam nem comer pensando no filho que estava internado. Não conseguia comer, não conseguia ir numa pizzaria, porque o filho estava internado. Então essa distância, essa privação do convívio, tanto quando esse indivíduo sai e você não sabe onde ele está, como quando ele se afasta para se tratar. A família vive um estado de abstinência mesmo. É como se a vida não fizesse sentido sem aquela situação de estresse. E o que é mais grave? O que é mais grave? Muitas famílias recaem porque não sabem, não aprenderam, não buscaram estratégias para modificar comportamento. Então, às vezes, o paciente, o dependente químico, ele está cheio de vontade de se abster, ele fica um tempo internado, ele faz um tratamento psicológico, psiquiátrico, ambulatorial, que seja. Ele está motivado, está empolgado, mas quando ele sai, a internação é uma questão muito preocupante. Por quê? Dentro de um contexto de privação, ninguém tem vontade de usar droga. É difícil uma pessoa continuar com vontade de usar droga, onde ninguém está usando droga, onde ele não tem acesso à droga, onde ele não tem aquelas experiências que ele tinha no contexto normal. Então, o que acontece? É relativamente fácil num processo de internação não usar drogas. O problema é quando a pessoa sai, que ela volta para a realidade, ela volta a ter acesso à droga, a família volta com as mesmas coisas. Pode ficar um ano internado. Quando ele volta, ele encontra uma família agindo exatamente igual. O primeiro contexto, o primeiro núcleo de acolhimento, que é a família, está exatamente igual. Já começa a ativar aqueles gatilhos que ele tinha quando ele estava na ativa. E a família tem dificuldade de entender isso. Né? E aquela fala do amor exigente, ela é muito precisa. Se eu não mudar, nada muda. Nem curto, nem médio, nem longo prazo. Se não houver uma mudança permanente, e esta mudança não pode ser temporária, porque do mesmo jeito que um dependente químico diz, eu vou usar só um pouquinho, eu vou beber só um pouquinho, só para ver como é que é, só para testar. Se não der certo, eu paro. Ele sabe que aquilo não vai dar certo porque nunca deu. E ele já testou isso 1 milhão de vezes e nunca funcionou. Mas ele insiste em repetir essa frase, que é uma frase de permissão. Eu me autorizo porque eu me convenço que é só um pouquinho. A família faz exatamente igual. Tá? Não, eu vou deixar ele pegar o carro porque eu teria que ir lá buscá-lo. Se eu não fosse deixar o carro. Oi? Tem que buscar por quê? Como é que você tem que buscar um adulto? Não, mas se eu não deixar, ele vai usar. Eu tenho medo da pessoa recair. Eu tenho medo dele lá. Então, eu prefiro dar o carro. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você acreditou que funcionava? Quando que isso deu certo? Nunca deu. E vai continuar não dando. Porque, no fundo, o que um dependente químico espera é de uma família que tenha força moral para ajudá-lo a entender quais são os parâmetros de normalidade, que isso foi perdido há muito tempo lá atrás. Né? Foi muito tempo lá atrás, perdido há muito tempo, é redundante, né? Isso foi perdido há muito tempo. Então ele precisa que alguém resgate esses parâmetros de normalidade. Não é se vai usar e eu fico com medo. Você não pode trabalhar como babá de adulto. Tratamento psiquiátrico para dependência química não pode ser confundido com tratamento pediátrico. Nós estamos falando de adultos, nós não estamos falando de crianças. Que você pega o indivíduo, que você agenda a consulta, que você leva no médico. Eu quero falar com o médico porque ele
não vai falar a verdade. Eu preciso te falar, eu quero falar com o psicólogo. Isso a gente faz com atendimento infantil. Estava conversando ali agora com o Alcides, pouco antes da gente entrar aqui, sobre essa questão da gente ficar pedindo, como se você falasse com o bebê. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quanto mais você pede para as pessoas fazerem, menos elas querem. Tá? Se você estabelece, vamos dividir as funções da casa. Um lava a louça, um lava o quintal, o outro dá comida para os cachorros, o outro guarda, lava a roupa. Todo mundo tem a sua função e todo mundo vai fazer. Se você fica assim, fulano, você não vai lavar a louça? Eu vou, daqui a pouco. Fulano, você não vai lá lavar essa louça? Eu vou, daqui a pouco eu vou. Então, aí daí um pouco a pessoa se irrita, fala assim, caramba, daqui a pouco eu faço. Não vou fazer mais, pronto. Ai, cansei já. Então, quanto mais você pede para as pessoas fazerem, menos elas querem. Menos elas suportam. É como se eu não suportasse regras. É como se eu não suportasse ordens. É como se eu desafiasse o limite. Mas quando tem consequência, o não fazer tem consequência. Olha lá, fala em autoridades, olha quem está aí, a autoridade máxima da FEAE. Então, muito obrigada pela presença, Luiz Fernando. O que nós temos? Quando você fica pedindo para as pessoas, é como se ela estivesse fazendo um favor para você. E ninguém gosta de fazer favor. Ninguém gosta de fazer favor. Quando você estabelece a consequência daquele ato, de não cumprir aquele ato, a sua função é essa. E a consequência do não cumprimento é X. O indivíduo sabe, ele naturalmente ele vai fazer, porque ele tem certeza que se não fizer vai ter consequência. Agora, se eu prometo uma consequência e não tem consequência depois da desobediência, o indivíduo vai desafiar mesmo. Então, o que ele precisa e ele espera de uma família que tenha força moral para colocar limites, regras muito claras, que não deixe dúvida, porque se eu tenho um código moral e depois eu não consigo cumprir, ele é muito duvidoso. Eu nunca sei quando vai ser cumprido ou não, então eu posso desafiar o tempo todo. Então é muito importante que a família não confunda tratamento psiquiátrico com tratamento pediátrico. Nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de adultos. Nós não precisamos levá-lo ao médico, porque quando ele quer usar droga, ninguém precisa agendar com o traficante, ninguém precisa levar. E se você tentar impedir, essa pessoa te agride e vai usar drogas. Ela te agride e vai usar. Então, por que para se tratar, eu tenho que agendar, eu tenho que pagar, eu tenho que marcar? Tem famílias que chegam ao absurdo de separar o remédio e dar na boca. E pedir para abrir a boca para ver se engoliu. Então, isso é tratamento pediátrico, isso a gente faz com criança. Tá? Não tem que levar a lugar nenhum. Esse indivíduo tem que ir, a primeira parte do processo terapêutico, a primeira parte do tratamento da dependência química, é o indivíduo entender que se ele usa droga, o problema é dele. E a família tem que se curar primeiramente, a família tem que entender que ela está tolerante, que ela está priorizando esse indivíduo a despeito de todas as outras coisas da vida. Como o indivíduo prioriza a droga, ela passa a priorizar esse indivíduo. Agora imagina, os mesmos sintomas da dependência e da codependência. Então você tira a droga, né? A gente discutia isso lá na Rede Vida, Luiz Fernando. A dependência química é a camada superficial, é a última camada do problema. Você tira a dependência química como uma estrutura de cebola. Tira a primeira camada, se encontra na camada de baixo que transtornos de humor, transtornos de ansiedade, que ficarão evidentes quando você tirar a droga. Isso vai aparecer. E nós precisamos tratar. E como é que trata isso? O indivíduo vai ter que aprender que aquilo que ele vivenciou até agora, de que eu quero, eu não sei nem o que eu quero, mas eu quero agora, eu quero já, eu quero para ontem, não funciona assim. A realidade não funciona dessa forma imediatista. E a família vai ter que aprender isso também. E é bom que ela aprenda enquanto esse indivíduo está em tratamento.
ou que aprenda antes dele aceitar o tratamento. Que as coisas não têm efeito imediato, a gente não consegue resolver as coisas num tempo recorde, num tempo imediato. Um programa do Amor Exigente dura 1 ano. E muitas vezes não é suficiente para aprender. É claro que depois as pessoas ficam voluntariamente, mas o tempo de aprender é eterno. A gente está o tempo todo aprendendo, a gente está se atualizando. Nós estamos lidando com uma coisa tão poderosa que a recaída é um risco iminente, o tempo todo. Então, para que isso não ocorra, mas o que faz para a pessoa não recair? Não ter margem. Ou se ela recair, que ela assuma as consequências da escolha que ela faz. Porque se eu não tiver uma rede, eu não estou falando de rede de apoio, rede social de apoio, família, amigos, religião, grupo de apoio, não isso. Eu estou falando de rede, literalmente uma rede. Sabe quando vai ter uma queda que você põe uma rede embaixo para amortecer? Se eu tiver certeza que tem uma tela de proteção, vamos falar para diferenciar, uma tela de proteção, eu fico me arriscando a saltar o tempo todo. Isso fica até interessante, fica até desafiador. Agora, se não tiver nada embaixo, dificilmente eu vou desafiar algum limite. Então, é muito importante que a família entenda que a recuperação do dependente químico passa pela recuperação da família. Quando a gente diz família é fundamental no tratamento da dependência química, não é para agendar consulta, não é para levar no médico, aliás, é para parar de fazer isso. É para parar, é para olhar para uma pessoa com dependência química, olha aqui, ó, olho no olho, dizer para ele o quanto ele é adulto, dizer para ele o quanto ele é capaz, dizer para ele que quem tem dependência química é ele e que o problema é dele ou dela. E que ela não faz nenhum favor para a gente em se tratar. Você não está fazendo nenhum favor para mim em se tratar, você está fazendo um favor para você. Aliás, eu estou fazendo o favor de falar com você sobre isso. Eu estou fazendo o favor de te dar a oportunidade de buscar ajuda. Não é para mim. Mas da forma como a gente coloca, fulano, por favor, vai lá. Olha, fiquei sabendo desse tratamento novo aqui, olha, fulano fez esse tratamento, isso é muito bom, não quero. Não, mas vamos lá só conhecer. Eu não quero. Então, quando você fica pedindo, implorando com uma pessoa, ela não quer, ela nunca quer nada que você implora. Ninguém quer fazer favor. No momento que você diz, a consequência de não fazer, a consequência de continuar usando droga, tem que ter uma consequência. E você só consegue estabelecer essa consequência e olhar para esse indivíduo de igual para igual, não de cima para baixo, como um coitado, como uma criança. A consequência disso é eu não tolerar mais a sua permanência aqui. Mas você está dizendo que eu tenho que colocar meu filho para fora de casa? Claro que não. Você não coloca filho para fora de casa. Você dá a opção dele permanecer dentro de casa, desde que ele esteja sóbrio, trabalhe, estude, colabore nas tarefas de casa. Não estou te pondo para fora, estou te dando a oportunidade de ficar. Agora, se você não quer trabalhar, você não quer parar de usar droga, você quer continuar maltratando todo mundo e se maltratando, a família não pode ser plateia, não pode ser conivente, não pode assistir esse circo de horrores. Você nunca vai poder dizer que a tua família foi conivente com coisas erradas. Se você escolhe fazer isso de forma errada, você tem que escolher assumir as consequências também. Você é livre para fazer escolhas, mas você obrigatoriamente vai assumir as consequências da escolha que você faz. É assim que existe na realidade e acontece no mundo adulto. Mas no momento que a gente não age dessa maneira, no momento que a gente é tolerante, que a gente é permissivo, no momento que a gente é conivente com o erro, a gente faz com que o erro perpetue. Então, no momento que você diz para o indivíduo, a consequência é isso, e ele sabe, de alguma maneira, que a consequência será cumprida, ele se voluntaria para pesquisar. Então marca a consulta para mim que eu vou. Eu marcar? Por quê? Marca você. Ah, mas eu não sei, mas nem eu pesquisa. Pesquisa, ó, tem algumas fontes, tem aqui. Posso te passar o contato do fulano lá do Amor Exigente, que o filho dele foi internado, você fala com ele. Quando a pessoa faz esse movimento de entender,
Eu é que tenho problemas com dependência. Eu é que tenho que procurar. O processo terapêutico começa aí, do próprio indivíduo, porque a família fica, ele não vai. Meu Deus, quando ele quer usar droga, se o traficante dele mudar ou morrer, ele arranja outro rapidamente, ele tem os meios, ele tem os contatos, ele pesquisa, ele descobre. Isso porque não está anunciado em rede social, claramente. Agora, para procurar tratamento que tem lá, você pode pesquisar, você pode buscar ajuda. E qualquer dependente químico crônico tem amigos que já se recuperaram. Ele tem fontes, ele tem referência. Se a gente que não usou tem, como é que eles não vão ter? Como que eles têm amigo e não tem? Então, a primeira parte do processo terapêutico é o indivíduo reconhecer que o problema é dele e não da família. Que a família sofre por estar nessa situação, mas se eu uso droga, o problema é meu. Mas enquanto todo mundo estiver em torno, você sinaliza para mim? Enquanto tiver todo mundo em torno, tiver uma tela de proteção, eu fico me arriscando. Enquanto eu puder morar de graça, comer de graça, ter roupa, comida lavada e uma equipe de emergência para correr atrás a hora que qualquer coisa acontecer comigo, por que eu vou parar de usar droga? Para que uma pessoa vai parar de usar droga? Só pensa. Espera lá. Vamos olhar as palavras. Precisa de microfone? Não precisa, né? Não sei se é melhor assim? Com sempre. Mas do vídeo. Então, o que nós temos? Só pensa. Nós temos uma pessoa que precisa se recuperar. Ela precisa sair daquela condição de dependente químico e dar um norte para a vida dela. Mas ela só vai fazer isso quando a situação estiver muito crítica. E o que a gente faz? Nunca deixa essa situação ficar crítica bastante. E neste tempo, que geralmente dura anos, décadas, a pessoa vai perdendo emprego, vai perdendo a saúde, vai perdendo a autoestima, vai perdendo os relacionamentos, vai perdendo os vínculos, vai perdendo tudo. Ela perde tudo. Qual que é a chance que ela tem de acreditar em si mesma? A hora que eu já não tenho mais autoestima, já não tenho mais emprego, já não tenho mais dinheiro, já não tenho mais bens, já perdi família, qual que é a chance que eu tenho de parar de usar droga enquanto eu tenho um refúgio? A família geralmente, aluguei um quartinho lá no fundo, aluguei um apartamento. Então aquilo passa a ser um refúgio. Eu não tenho mais coragem, já tinha ansiedade primeiramente, já tinha ansiedade. O que é ansiedade? É medo. Já tinha um medo exacerbado de fazer as coisas, mas ainda fazia. Enfrentava os demônios e fazia as coisas que tinha que fazer. E hoje, que eu não tenho mais autoestima, não tenho mais emprego, como é que é recomeçar? É 10 vezes mais difícil. Então eu vou evitando. Se não tiver uma família que empurra, que força você a ir para frente, você não vai. Você não vai. Aí a família chega, a família agenda a consulta, a família leva, a família paga a comida, paga as despesas, paga tudo. E é óbvio que esse indivíduo vai recair. É evidente. Com 25 anos de experiência, eu posso falar isso com convicção. É raro, nessas circunstâncias, quem não recai. É raro. A maioria recai. Aí você pergunta para o indivíduo, o que você veio fazer aqui? Por que você veio aqui? Porque minha família quis. Não é porque eu tenho um problema com drogas, é porque a minha família quis. E você? O que fazer? Eles pediram. Mas eu não tenho problema com drogas. Eles é que implicam. E se você for parar para pensar, não tem mesmo. Ele não tem problema com drogas. A droga passou a ser aquilo que alivia os problemas que ele tem. A droga passou a ser o calmante da vida dele. Ele não consegue mais acreditar que ele é capaz de enfrentar os medos dele, voltar ao mercado de trabalho, reconstruir a vida amorosa, a vida familiar, a vida material.
Então ele não tem problema com droga. Ele come, ele bebe, ele tem roupa lavada, ele tem assistência médica, ele não acredita mais. Então essa situação precisa ser drasticamente piorada e a família precisa colocar regras e limites para que ele tenha coragem. Mas a situação tem que ficar tão ruim, tão insustentável, que ele tenha coragem, depois de ter perdido tudo, de recomeçar. Então a gente precisa olhar para esses indivíduos, enxergá-los e tratá-los como adultos, para que eles saibam que adulto, apesar do medo, ele vai lá e faz. E não como um bebezinho, porque incrivelmente, quanto mais a família protege, mais regredido esse indivíduo fica. Quanto mais esposa trata como filho, mais esquisita essa relação se torna. Chega um ponto de não ter mais desejo sexual, porque se o indivíduo está vendo a mãe na esposa, sexo com mãe é tabu, é incesto. Como é que você vai encarar uma mulher que te trata como mãe? Olha, está aqui seu remédio, já fiz sua marmita, não esquece o casaco, vai chover, né? Você já tomou seu remédio, né? Então nós estamos infantilizando. E o marido é a mesma coisa, o marido que trata a filha como pai, se ela enxergar o pai, acabou o desejo sexual, acabou a vida sexual. Aí outras pessoas passam a ser mais interessantes e atraentes sexualmente, porque ali já não tem mais jeito. Alguém que dá remédio na boca, alguém que pune, alguém que dá castigo, alguém que lembra de fazer as coisas, isso é relação maternal, isso é relação paterna, não é relação entre homem e mulher adulto. E quando é filho, se você tratar filho adulto igual criança, ele regride. Regride e se comporta como criança de 5 anos de idade, que você vira as costas, vai lá e faz arte, então você tem que ficar vigiando o tempo todo. E mesmo vigiando, vai fazer arte, vai te desafiar, vai fazer tudo. E a pessoa age realmente como pessoas regredidas e infantilizadas. Então é muito importante que a família se cure, que a família se trate. E o amor exigente, eu sempre digo, repito e falo quantas vezes for necessário. Eu não conheço nada melhor do que o amor exigente para ajudar famílias com problema de dependência química ou de qualquer outra disfunção comportamental dentro da dinâmica familiar. Eu sempre digo para as pessoas, olha, se o amor exigente não puder te ajudar, eu não sei o que pode. Eu realmente não sei o que pode. Porque no grupo a gente encontra, além do acolhimento, a gente encontra a troca, o conhecimento, a experiência, a gente tem acesso a um universo de informações que é impossível pensar sozinho. É impossível enxergar as infinitas possibilidades de mudança comportamental. Então, o amor exigente, se o dependente químico quiser participar, será muito bem-vindo, tem as salas de sobriedade, que é muito bem-vinda. Mas e se ele não quiser? Vá você. O amor exigente trata a família primeiramente. Ah, mas meu marido não quer, vai sozinha, minha esposa não quer, vai sozinho. Vá. Quando um começa a se modificar, começa um efeito dominó, e todas as peças são modificadas, tudo ali é modificado. E os que não quiserem realmente se modificar, vão ter que assumir as consequências. Talvez esse seja o processo de mudança. É muito importante, eu estou um pouco preocupada com as horas, mas ainda temos tempo, né? É muito importante que a família reconheça em si estes sintomas, que são os mesmos sintomas, esse paralelo que a gente faz entre a dependência química e a codependência. Tá? E para aliviar a abstinência que a gente tem, para aliviar essa culpa, o que a gente faz? Recai. Mal o indivíduo voltou de um processo de internação, mal ele aceitou se tratar, você já está dando carro, você já está montando negócio, o indivíduo não consegue administrar a própria vida, ele não consegue administrar as próprias emoções, aí você monta um negócio para ajudar, porque você já não acredita mais que ele é capaz de arrumar um emprego, e o indivíduo percebe, ele sente tudo isso. Assim como uma criança de 5 anos de idade, que existe uma diferença na aprendizagem infantil e na aprendizagem adulta. Criança aprende de forma pedagógica, criança vê e assimila. Adulto precisa de algumas explicações, algumas orientações, ele precisa de alguns esclarecimentos. Quando você tem uma relação regredida
que é o que acontece na relação de dependente químico, o indivíduo, ele aprende de forma pedagógica, ele assimila aquilo que é feito no ambiente. Então, o que acontece? Quando você o trata dessa maneira, ele se comporta igual e aprende igual. Ele percebe que aquela coisa de arrumar emprego, você não tem um emprego para o meu filho? Vou falar com o meu amigo, ele vai arrumar emprego. Porque ele já não é mais, na minha cabeça, capaz de arrumar emprego. Eu já tenho um rótulo ali, um carimbo, que esse indivíduo não é mais capaz. Ele já não se sente mais capaz. Eu não acredito mais na capacidade dele. Então eu peço para o meu amigo, o que eu vou arrumar? Um problema para a vida do meu amigo e um constrangimento para mim, e vou reforçar a crença desse indivíduo de que ele não é capaz. Por que eu preciso arrumar emprego com adulto? Então tá, para não incomodar ninguém, eu vou montar um negócio. Para começar a vida, né? Para dar um estímulo. Parece que no primeiro momento a intenção é genuína, é legítima. Mas como que eu monto um negócio com uma pessoa que não consegue parar em emprego nenhum? Uma pessoa que não tem convicção, que nunca administrou nada. É mais um fracasso para a conta. É mais um problema para a autoestima dele. É mais uma questão para eu jogar na cara, investir não sei quantos mil naquele negócio, o que você fez? Tudo que eu faço você joga fora. Mas aonde é que está o erro? Talvez aquela parábola de Jesus Cristo, eu não estou comparando em hipótese alguma dependente químico com o corpo, pelo amor de Deus, hein? Mas Jesus Cristo dizia assim, não dê pérolas aos porcos. Porque os porcos, eles não consomem pérolas, eles consomem lavagens. Então, se você jogar o que você tem de mais precioso, se você atirar as suas pérolas para os porcos, o que eles vão fazer? Vão sapatear as suas pérolas e vão te agredir, porque eles não vão se satisfazer com pérolas. Aquilo é precioso para você, não para os porcos. Então, Jesus Cristo falava isso, você não pode dar para uma pessoa aquilo que não faz sentido para ela. Porque ela vai te agredir. Se eu der para uma pessoa que não tem condição de administrar a própria vida um negócio para ela administrar, ela vai ter descaso por aquilo, porque cada vez que ela tenta fazer aquilo, ela se convence que ela não sabe. É como se eu olhasse para uma pessoa magra e lembrasse o tempo todo que eu não sou magra. É como se eu olhasse para uma pessoa rica e lembrasse o tempo todo quanto eu sou pobre. Entende? É como se eu olhasse para as pessoas, o outro é a minha referência. Cada vez que eu estou diante de um desafio que eu não sei lidar com ele, eu enxergo a minha incompetência e eu passo a sentir desprezo por aquilo e agredir a minha família por ter me colocado naquela situação. Então eu vou agredir. Quanto mais a família dá coisas para uma pessoa capaz, mais agressiva ela se torna, mais violenta ela se torna, porque no fundo o que nós estamos fazendo? Querendo proteger os nossos entes amados, querendo ajudá-los, nós formamos verdadeiros parasitas sociais. Pessoas que não trabalham, que consomem todos os seus recursos, que não têm paz, que não estão felizes, que ninguém mais acredita nela, nem a família. Porque quando uma pessoa não acredita em si mesma, mas ela tem uma família que acredita, essa família empurra para frente. Quando nem a pessoa acredita mais e nem a família acredita, o que acontece? Ela vai se voltar contra a família, porque você está dando para essa pessoa o que ela não precisa, ou aquilo que ela não quer, porque ela exige carro, ela exige roupa, ela exige tudo. E o que ela faz com isso? Troca tudo por droga. Porque se eu não trabalhei para ganhar, também não faz sentido manter. Eu vou manter isso como? Cada vez que eu tenho que abastecer o tanque do carro que eu ganhei, eu tenho que pedir dinheiro. É outra humilhação. É outra humilhação. Cada vez que tem que pagar o seguro daquele carro, cada vez que ele fura um pneu, é humilhante, porque ele sabe que ele não conquistou nada. Então, muitas vezes, essa benevolência é um reforçamento da infelicidade daquela pessoa. Se você quer realmente ajudar uma pessoa, ajuda essa pessoa a desencravar dentro de si o potencial que ela tem. Olha aqui, de igual para igual, como alguém capaz, que está destruído moralmente, financeiramente, mas que não está destruído enquanto ser humano. Que ele pode se refazer, se recuperar, que ele pode se reconstruir, como o fênix mesmo, sabe? Que ressuscita, que se refaz. Então a gente tem que lembrar com o dependente químico que ele não é nenhum coitado,
que ninguém vai ficar tratando com compaixão, porque não é nenhum coitadinho. É alguém que se arruinou, alguém que está lascado, mas que tem potencial para se levantar. Alguém que pode se reconstruir a qualquer momento, só que leva tempo. Não é da noite para o dia, não é dando coisas, não é dando facilidades. Entendeu? É mostrando para esse indivíduo. Tá certo, você não é fácil, não perdeu sim, você perdeu. Você está mal mesmo, só que o que você tem que fazer? Se levantar, tem que recomeçar, tem que fazer. Ninguém vai ter compaixão, ninguém vai te tratar como coitado, porque não é. É alguém que escolheu caminhos errados e que tem consequências negativas. Perdeu? Se eu já perdi tudo, não tem mais nada a perder, agora é começar a ganhar. Se eu cheguei no fundo do poço não tem mais para onde ir, só resta subir. Não tem mais o que fazer, vamos começar a ganhar então, vamos começar a subir. É arregaçar as mangas e se preparar por um período difícil, é um período nebuloso, ninguém está fazendo promessas fáceis. Não, vai dar tudo certo. Eu não sei se vai dar tudo certo, pode ser que não dê não. Pode ser que você se lasque, é parte do jogo. É do jogo não ganhar sempre, é do jogo perder de vez em quando, mas a gente precisa ali, a gente tem que jogar, a gente tem que estar ali. Uma hora ganha, uma hora perde. Vamos conversar com termos adultos, vamos tratar de forma realista. Não é tratar como coitadinho, não é tratar como um incapaz. É muito difícil, por isso que o grupo nos dá essa noção. Porque aqui a gente encontra pessoas que estão chegando igual a nós, angustiados, desesperados, sem nenhum norte. Encontramos pessoas que já estão no meio do caminho, que já têm uma certa clareza, mas ainda têm as recaídas, que ainda acaba fazendo concessões inadequadas. E tem pessoas que já passaram por tudo isso, que estão recuperadas, que estão abstêmias daqueles comportamentos codependentes e que não tem mais fissura, não tem mais nada. Já aprendeu a lidar com as consequências desse processo e que hoje tem chances infinitamente maiores de ajudar o dependente químico a não recair, a se tratar, a se manter sóbrio, a não recair. Porque quando a gente enxerga nesse indivíduo o potencial dele, a capacidade, a importância do tempo, o tempo é fundamental, não é da noite para o dia. Como diz Paulo Mendes Campos, uma obra dele que eu adoro, uma crônica chamada Para Maria da Graça, se alguém tiver a oportunidade, leia, é muito lindo. O Paulo Mendes Campos diz: os grandes milagres acontecem todos os dias na vida de todo mundo, mas ao contrário do que se pensa, é devagar, é bem devagar. Então você prepara todo o processo e um dia o milagre aparece, não é de repente, ele é construído. Então esse processo de superação da dependência química, a superação da codependência é um processo de cura, de restabelecer o nosso bem-estar físico e psíquico. Mas dependência química não tem cura, codependência também não, mas a gente consegue superar e se manter limpo daqueles comportamentos disfuncionais. A gente consegue manter a lucidez, a sobriedade, aquilo que nos faz enxergar como as coisas são muito mais simples e muito mais claras. É triste, é dolorido, mas não precisa ser constrangedor, não precisa chegar naquele ponto de perder o controle da situação, porque se as regras são claras, se tem limites e se tem consequência, a coisa não vai chegar naquele ponto de violência doméstica, de violência psicológica, de ameaça que a gente permite. Então a cura começa pela família, tá? Não importa onde a coisa chegou, não importa, sempre é tempo de retomar as rédeas da situação, de colocar limites, de estabelecer regras, mas a gente, para conseguir fazer isso, tem que estar sóbrio, tem que estar lúcido, tem que estar amparado. Como a própria prece da serenidade diz, preciso segurar na mão de alguém, porque sozinho eu não consigo. Então a gente precisa desse apoio do grupo. O grupo é a referência para eu saber que eu estou no caminho certo. Porque sozinho o que vem na cabeça? As vontades de recair, as vontades de começar a fazer aquelas concessões que racionalmente eu sei que não devo, mas emocionalmente é o que eu acabo fazendo, que é a mesma coisa com um dependente químico.
exatamente igual. Tá? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, espero ter contribuído, pelo menos para provocar, né? Provocar um modo de pensar, porque realmente é isso que faz a gente mudar uma situação, sair daquela zona de acomodação e experimentar o frio na barriga, o desconforto que é mudar a atitude. E é isso que a gente evita. Tal como o dependente químico, a gente evita esse desconforto. A gente prefere ficar naquela zona de acomodação, por pior que seja, mas é conhecido. A gente sabe como é que funciona. Mudar comportamento, mudar atitudes, implica encarar as crises que a gente evita, mas vive numa crise permanente. Envolve sentir frio na barriga, envolve ter medo. Medo é parte do processo para a gente conhecer o tamanho da nossa coragem. Uma boa noite a todos e muito obrigada.